Fala pessoal, tudo bem? Com vocês hoje é o último vídeo da série de casos de consultório. O tema de hoje é rinoplastia. Eu vou contar para vocês sobre a Luísa, uma paciente de 29 anos que me procurou. Ela é produtora rural, trabalha na área da família e é formada em agronomia. A Luísa me referiu em consulta que ela tinha duas queixas no nariz dela. Primeiro, ela tinha uma queixa estética. Ela me disse que ela tinha a giba, que é aquele ossinho aqui de cima, que ela não gostava, que aparecia nas fotos. Ela nunca tirava foto de lado, ela me falou, porque aquilo atrapalhava muito ela detestava. E ela também se queixava um pouquinho da ponta, que ela achava uma ponta um pouquinho arredondada. A segunda queixa dela do nariz era uma queixa funcional, passava menos ar do lado direito do nariz dela. No exame físico dela, eu pude constatar que as queixas dela eram bem adequadas. De fato, ela tinha aquele ossinho, aquela giba aumentada. A ponta era uma ponta que podia ficar um pouquinho mais delicada para o rosto dela, que era um rosto mais fino, de traços delicados. Porém, além disso, eu observei mais algumas coisas do ponto de vista estético. Ela tinha o osso, que é essa parte aqui de cima, um pouquinho largo, desproporcional para o rosto dela. O ângulo do nariz também era um pouquinho baixo, um pouquinho caído. E quando ela sorria, a ponta dela caía. Por que isso acontece? Porque existe um músculo que liga a ponta do nariz ao lábio superior. E quando nós sorrimos, nós puxamos esse músculo para baixo e a ponta acompanha o movimento do lábio. Além disso, eu examinei ela do ponto de vista funcional. E ela tinha uma hipertrofia do corneto, que é a carne esponjosa do lado que ela tinha dificuldade de respiração, e um desvio de septo bem significativo também. Eu propus então para a Luísa que nós tratássemos o caso dela com a rinoplastia aberta. O que significa isso? Para que eu pudesse acessar todo o nariz dela, inclusive a ponta, e fazer as modificações que eu julgava necessárias, eu propus uma rinoplastia que nós fazemos um corte na parte interna do nariz e também aqui abaixo, na columela, na parte externa, ficando uma pequena cicatriz de 3 a 4 milímetros, pequenininha, e que costuma ter um resultado muito discreto com o passar do tempo. Além da rinoplastia aberta, eu também propus para ela que nós tivéssemos uma equipe mais completa, e eu convidei um colega meu, otorrinolaringologista, que costuma me ajudar em praticamente todos os casos, para que a gente fizesse no mesmo tempo cirúrgico a resolução da parte funcional dela também. Então a ideia é que fizesse a rinoplastia estética e que o otorrinolaringologista fizesse uma rinoplastia da parte funcional, se utilizando de equipamentos mais avançados nessa parte, como aquelas torres de vídeo e instrumentos que chegam lá no fundo do nariz. A cirurgia da Luísa levou em torno de mais ou menos umas 3 horas. Nós conseguimos então, com essa abordagem que eu propus, raspar o nariz dela, tirar então aquele excesso de giba. Eu fiz uma fratura do osso nasal, nós literalmente quebramos o osso e aproximamos, estreitamos ele. Eu também pude modificar a característica das cartilagens alares, que são as cartilagens da ponta dela, para deixar um pouquinho mais delicada. Modifiquei levemente o septo, um ângulo um pouquinho mais feminino, um pouco mais delicado, de acordo com as características do rosto dela. Além disso, meu colega otorrinolaringologista entrou junto em cirurgia, me auxiliou nessa parte e também corrigiu algumas partes funcionais. Por exemplo, o desvio de septo dela, que era bem significativo. Ela corrigia a parte cartilaginosa, porém ela tinha a parte profunda do septo ósseo muito desviada. Com os instrumentos dele, ele teve a capacidade de chegar lá no fundo, quebrar esse septo e corrigir esse desvio. Além disso, também foi retirado o corneto, que é a carne esponjosa que estava muito grande. Foi utilizada a anestesia geral para o caso dela. A alta foi em torno de 4 a 5 horas depois. A Luísa retornou comigo no consultório com 1 semana. Nós retiramos os pontos dela com 1 semana. O curativo que nós utilizamos nesse tipo de caso é uma placa que fica acima do nariz. Eu utilizo geralmente por 1 semana. Eu retiro essa placa após 1 semana. E a paciente continua mais 1 semana com micropore, ou seja, um curativo de 15 dias. O roxo fica de 10 a 15 dias aparecendo, que é o tempo que eu costumo orientar para a paciente que ela fique em repouso em casa. Após esse tempo, ela pode voltar tranquilamente 10 dias ao trabalho. Se houver alguma questão estética, que ela não pode ficar muito tempo exposta, eu oriento em média uns 15 dias. Medicação para dor, antibiótico, eu oriento que se faça exercício físico que envolva impacto grande
após 45 dias. Por que tanto tempo, Lucas? Porque esse é o tempo, 6 semanas, que leva para os ossos do corpo calcificarem, ou seja, cimentarem. Se houver um trauma antes disso, pode ser deslocado esse nariz, e nós não queremos que isso aconteça, obviamente. É importante que eu pontue aqui, pessoal, que a rinoplastia aberta é apenas uma das técnicas que existem para que a gente consiga bons resultados na rinoplastia. Essa é uma técnica, como eu falei, que envolve um corte aqui abaixo na pele, na columela, é pequeno, porém discreto, e ele me permite que eu consiga corrigir casos mais complexos que eu tenho que mexer na ponta. Porém, para pacientes que tenham casos com correção apenas de giba ou narizes mais largos, ou pacientes que têm um pouco de receio de ter uma mudança muito radical da fisionomia do rosto e do nariz, nós podemos utilizar a técnica de rinoplastia fechada. É uma técnica um pouquinho diferente, que envolve apenas cortes por dentro do nariz, não tem cicatrizes externas. Os resultados, apesar de serem muito bons, são mais conservadores e não mudam tanto o rosto da pessoa. É uma técnica que eu indico bastante também. Eu devo utilizar hoje na proporção mais ou menos uns 70% das vezes a rinoplastia aberta, porque a ponta nasal acaba sendo uma indicação bastante comum, uma queixa muito frequente das pacientes, mas as que não costumam ter essa queixa, eu lanço mão da técnica de rinoplastia fechada, com resultados, na minha opinião, muito bons também.